Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo ao canal DevStart. Eu me chamo Taylor e se você é novo por aqui, eu já convido você a estar se inscrevendo no canal e ativar o sininho de notificação aí para não perder nenhum vídeo, tá bom? E deixa aquele like aí caso você gostar do vídeo, beleza? Bom, aqui nesse canal eu trago algo sobre tecnologia e também idiomas, né? Que também é o básico aí também da tecnologia, né? Que precisamos, tá bom? Então, o que eu vou ensinar aqui hoje é como nós podemos usar aí o do e das. Quando usar e como, tá bom? Primeiro eu vou começar aqui. Deixa eu passar. Beleza. Do e das, um conceito básico primeiro. Do e das são verbos auxiliares em inglês que são frequentemente usados para formar perguntas e negativos no present simple. Tempo presente simples, e para enfatizar certas construções, ok? Ou seja, deixa eu explicar logo algo bem interessante aqui. O do e o das, ele não é usado para afirmar alguma coisa, tá bom? Ou seja, na afirmação ele não é usado. Isso aí a gente vai ver durante o vídeo. Uma coisa básica também que devemos saber é com o qual você deve usar. Aqui tem os pronomes, né? No caso, o sujeito. Tem I, you, we, you, they. Para esses pronomes aqui, nós usamos do, ok? E para he, she e it, nós usamos das, beleza? Então já anota essa regrinha aí. Isso aqui é regra, tá bom? Taylor, mas tem dois e you. É porque no inglês temos um negócio chamado de plural e singular, né? Aqui é como se fosse um plural e outro singular, mas é a mesma coisa. Se você for usar qualquer um deles, você deve usar do, tá bom? Então anota essa regrinha aí. Regras de afirmação e interrogação. Aqui eu não mudei, galera. Deixa eu mudar aqui, eu botei interrogação e interrogação. Aqui é negação. Beleza, já mudado aqui. Então, na afirmação, como eu falei para vocês, nós não precisamos usar do ou das, ok? Já na interrogação, as perguntas são feitas com a ajuda do verbo, do auxiliar do, que no caso é o verbo, tá bom? Que vai no começo da frase. Na terceira pessoa, o verbo empresta o S para o do e usamos o auxiliar das e o verbo em sua forma original, tá bom? Ou seja, tem o verbo do e tem o outro verbo complementar aí. Na negação, usamos do, das e a partícula de negação not, formando don't ou doesn't, ok? Ou seja, aqui é uma forma abreviada, tá bom? Como formar afirmação, interrogação e negação? Na afirmação, nós usamos aí o sujeito, usamos sujeito mais verbo, tá bom? Sujeito mais verbo e complementos objetos ou objetos, beleza? Ou seja, aqui eu não estou usando nenhum verbo auxiliar, apenas o verbo da oração, tá bom? A presença do S no verbo, assim, a presença do verbo no S só coloca se o sujeito for da terceira pessoa, beleza? Verbo auxiliar, aqui interrogação. Eu uso primeiro o verbo auxiliar do ou das, dependendo do sujeito que iremos usar, e o sujeito, verbo e, se caso tiver complementos na frase, tá bom? Na negação usamos primeiro o sujeito, depois o verbo auxiliar acompanhado do not, ok? Ou pode ser don't ou doesn't também. Mas o verbo ou se tiver complementos aí ou objetos, tá bom? E não se esqueça de um ponto de Não, que eu coloquei interrogação aí aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Ok. Aqui vocês não devem esquecer do ponto de interrogação quando formos fazer uma pergunta, tá bom? Exemplos de frases usando o do. Galera, olha só. O do, como eu falei para vocês, é I, you, we, you, they. Um desses aqui a gente vai usar o do, tá bom? Ó, they speak Spanish.
Ou seja, eles falam espanhol. Nessa frase aqui, vocês podem perceber que aqui é uma afirmativa, tá bom? Porque eu não estou usando um do, beleza? Já na interrogativa, eu uso o do aqui para do they speak Spanish? Ou seja, primeiro o verbo auxiliar do, tá bom? Ou seja, sempre que eu for fazer uma pergunta, o verbo auxiliar vem no começo da frase. Depois vem o sujeito e o verbo speak, e aqui um complemento, que no caso Spanish, tá bom? Ou seja, eles falam espanhol? Fazendo uma pergunta. Já na negação aqui nós podemos ver, ó, they don't speak Spanish. Eles não falam espanhol. Ou seja, ó, primeiro veio o sujeito, depois, vocês podem perceber aqui, né, a diferença da afirmativa para negativa. A diferença que aqui tem o don't, tá bom? O they don't speak Spanish, tá bom? Eles não falam espanhol. Poderia ser qualquer um desses pronomes aqui, o I, you, we e they, tá bom? Aqui eu deixei exemplos de frases usando do, só que eu deixei aqui para vocês completar e colocarem nos comentários, tá bom? Aqui já é a frase na afirmativa. I don't know. Na verdade, I don't know. I know. I know. Galera, tem uma diferença do now, que significa agora, né? Pro no, tá bom? Esse aqui você fala assim, no. No, não é no, not. No, tá bom? Dá para perceber pela fala também. E o now, que é sem um K, que a tradução é agora, você fala now. Now. Ok? Aqui é I know. Beleza? Então, quero que você faça aí, coloque na interrogativa. Ele aqui já está na afirmação. E na negativa, tá bom? Então, vou deixar isso aí para vocês fazerem, tá bom? Exemplos de frase usando das. Um exemplo bem importante aqui, meus amigos, que eu não sei se eu mostrei na frente aí. Assim, mostrei lá no começo do vídeo, né? Sobre o S, no caso, se for he, she ou it. It, tá bom? Exemplos de frases usando das. Ó, uma observação que eu deixei aqui é o pronome it é frequentemente utilizado no present simple para se referir a algo não específico ou fenômenos naturais. Beleza? Primeiro vamos aqui, he, she, he e it, tá bom? Já eu explico aí. Ó, she likes to read books. Ou seja, ela gosta de ler livros. Aqui eu usei o she, eu tô fazendo uma afirmação, tá bom? Na verdade, todos esses aqui é uma afirmação, beleza? Todos eles. Ó, she likes to read books. Ó, he likes pizza. Ele gosta de pizza. It rains every day. Que no caso seria uma ação, né, de fenômeno naturais, que no caso chover, tá bom? Chove todos os dias. Que tá indicando que chove todos os dias. Deixa eu ver se tem mais, tem não. Beleza. Aqui vocês podem perceber que no verbo like eu coloquei o S. Por que, Taylor, isso? Porque se nós formos voltar bem aqui no começo, aqui onde estás, aqui, ó, o verbo, cadê? Na terceira pessoa, os pronomes da terceira pessoa são aqueles lá, he, she e it, tá bom? O verbo empresta o S para o do, tá bom? No caso, se for uma pergunta ou uma negação, no caso, eu colocaria o S para o do, tá bom? Que ficaria das. Mas como eu tô fazendo uma afirmação e eu não tô usando do ou das, na verdade, eu não estou usando das aqui, eu coloco o S no verbo aqui quando eu for afirmar. Ou seja, esse S aqui eu só vou colocar ele quando eu for fazer uma afirmação. Quando eu for fazer uma pergunta ou uma negação, eu vou usar das. E o S ele já sumiria daqui, tá bom?
Ou seja, ele ia ficar like, beleza? Se eu usasse o das. No caso, ficaria aí. Eu vou responder essa primeira aqui para vocês. Ficaria assim. Does she like to read books? Tá bom? Ou seja, o S ele ia sumir daqui. Mas se caso eu for fazer uma afirmação, ele fica, tá bom? Se no caso aqui eu tô afirmando. A mesma coisa daqui. E aqui também. It rains. Se eu for fazer uma pergunta aqui, ou uma negação, esse S aqui já some, beleza? Então é isso, meus amigos. É isso aqui, eu deixei essas 3 frases aqui para vocês também passarem. Aqui são todas afirmativas. E eu quero que vocês façam das 3 interrogativa e negação, tá bom? Então pode deixar aí nos comentários que eu vou estar revisando, beleza? Então um forte abraço, espero que vocês tenham entendido e aprendido também. E treine aí, tá bom? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.